Olá, muito bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Aqui a gente sempre conversa sobre um assunto pertinente para a sociedade, para a sua vida, no qual o MPSC atua. Nós estamos voltando para uma nova temporada, novos episódios e, mais uma vez, trazendo uma pauta que é de interesse da sociedade. Esse programa de hoje é muito especial, mas antes eu vou contar algumas novidades dessa temporada que começa agora. Vou pedir para cortar para a câmera aí no plano geral, para você ver que a gente deu uma incrementada aqui, algumas luzes, aumentamos o nosso cenário e temos aqui uma figura diferente nessa bancada, que é a minha colega jornalista Silvia Pinter, que a partir de agora faz parte do quadro fixo aqui do Momento MP para debater comigo, então, esses assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre uma preocupação que chega a doer ali em cada um de nós, não só mulheres. O combate à violência doméstica, especialmente no tocante às mulheres. A gente tem o Agosto Lilás e o Ministério Público de Santa Catarina tem uma campanha que é o meu nome, Oi, meu nome é Maria. E a gente trabalha muito, muito, muito em cima da lei Maria da Penha, como não poderia deixar de ser. Bom, para falar sobre esse assunto tão importante para todas nós, para todos nós, homens e mulheres, a gente recebe aqui, então, a promotora de justiça Aline Bosque Moreira e também a promotora de justiça Carla Mara Pinheiro. E de forma remota está conosco, diretamente ali de Blumenau, o doutor Ricardo Bortoli, ele que é professor e também assistente social. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que a gente faça assim, um programa bem especial, porque o tema merece, né? Eu gostaria de começar perguntando para as senhoras, é necessário ter um mês inteiro, um agosto inteiro, para se focar em violência doméstica? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que assim a necessidade, né, de um agosto lilás é um mês que a gente trabalha a reflexão com mais ênfase, que a gente busca conscientizar as pessoas, orientar a sociedade de um modo geral acerca do que é a violência, de como que a mulher que é vítima de violência pode buscar apoio. E eu digo sempre que a gente tem que estender o agosto lilás, mas a gente tem que transformar todos os meses do nosso ano em agosto lilás, né? Para que não caia no esquecimento, depois todo esse trabalho que é feito, que não caia no esquecimento nos meses seguintes, né? Que a gente é só uma forma de a gente reforçar aquilo, mas continuar durante o ano todo trabalhando essa questão. Como uma força-tarefa, doutora Aline? Sim, é uma força-tarefa necessária. Infelizmente, os dados demonstram que a violência tende a aumentar, está aumentando, não está reduzindo. Então, focamos no Agosto Lilás como um mês realmente de prevenção, de maximizar nossas atuações, de reforçar para tentar atingir a maior quantidade de pessoas, né, de mulheres e também de homens. Mas, que né, a Carla falou, a atuação do Ministério Público ela é ininterrupta. Mas, nesse mês, realmente, tentamos aumentar a nossa influência e a nossa capilaridade na sociedade. E para o Ricardo, né, primeiro, muito, muito honrado em fazer parte do Momento MP a partir dessa temporada. E o Ricardo, como assistente social, Ricardo, tu poderias nos falar um pouco sobre a importância desse mês também para os homens, que são autores de violência contra as suas mulheres ou contra as mulheres? Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, pelo convite, em fazer parte desse debate. Dizer para vocês que é fundamental, trazer essa pauta, não somente, lógico, no Agosto Lilás, mas em todos os dias, para que a gente possa verdadeiramente enfrentar esse fenômeno que é a violência contra a mulher, que possui raízes profundas, e que é necessário a gente poder realmente se debruçar sobre isso. Gostaria de aproveitar aqui e colocar que eu tenho acompanhado já algumas ações a nível de Brasil, junto com o professor Adriano Beiras, aqui da UFSC, que é uma grande referência também no trabalho com os homens, com os grupos reflexivos, também junto com o Tribunal de Justiça, através da CEVID, com a Michelle,
E, assim, quero dizer para vocês que o Ministério Público tem atuado muito, né, no estado de Santa Catarina, tem sido uma grande referência também, instigando, né, com que as políticas públicas, né, e a gente consiga perceber, de fato, que é necessário produzir, né, ações inovadoras de enfrentamento à violência a partir daquilo que edifica as práticas de violência. E por isso é tão necessário a atuação com os homens dentro dos grupos reflexivos, como uma ferramenta fundamental para que, de fato, a gente possa, aos poucos, né, ir diminuindo até os altos índices de violência, já como foi colocado aqui, né? Então, acho que essa conversa vai ser bem produtiva, né, e espero que a gente possa, né, trocar bastante, né, reflexões para que possamos sair daqui instigados a olhar cada vez mais, né, para esse fenômeno que é tão delicado, né, e que atravessa praticamente todos os contextos familiares, comunitários, né, do país, né, e também do estado de Santa Catarina. Nesse sentido, né, doutora Aline, os números nos mostram que a violência tem uma mulher que sofre violência a cada 3 horas no nosso país. Tu é promotora de justiça desde 2017, né? Já passou por Santa Cecília, Itá, Curitibanos. Hoje é titular da Promotoria de Justiça de Gaspar, a primeira promotoria, e atua na área da infância, da família. Tu poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que é a atuação de uma promotoria de vara única? Para a gente que não entende, né, como é que é o funcionamento de uma promotoria de justiça lá do interior? O que é uma vara única? Sim, eu gosto de falar que a Promotoria de Justiça única que atua, então, numa vara única, é como se fosse uma clínica geral. Então, lá no nosso dia a dia, em Santa Cecília, em Itá, que são promotorias únicas pelas quais eu passei, nós atuamos em tudo. Então, no dia a dia, a gente atende crianças e adolescentes, nós atendemos questões ambientais de loteamento, crimes, por exemplo, furtos, roubos. Consumidor. Então, nós atendemos a uma diversa gama de atribuições. E entre as atribuições claro, uma percepção minha mais empírica, a violência doméstica toma uma quantidade significativa da nossa atuação nas promotorias únicas. Principalmente em crimes, são um dos maiores casos que a gente tem em quantidade. Então, na Promotoria de Justiça Única, além das diversas atribuições, também focamos na violência doméstica, diferente como a Carla, que atua numa promotoria em Biguaçu, que além dos crimes é específica para a violência doméstica. E lá na Promotoria Única, nessa clínica geral, a gente acaba tendo, eu sei que muitos aqui podem também confirmar, tendo dificuldades realmente de lidar. Quais seriam essas dificuldades no dia a dia, na prática? Sim, não estamos que nem em Blumenau com o professor Ricardo Bortoli, com uma grande gama de serviços. Então, em cidades menores, que são as promotorias únicas, temos também menos disponibilidade de serviços, certo. Um Ministério Público que conta um pouco mais enxuto, também assistência social com não tantos servidores. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de ter uma gama diversificada de serviços. Muitas vezes não temos casa de passagem, onde uma mulher possa ali... ser abrigada. Exatamente, ser abrigada. Às vezes não contamos, infelizmente, com o grupos reflexivos para homens, que o Dr. Ricardo atua em Blumenau. Então, temos que fazer o máximo com aquilo que nos é dado, numa cidade de um porte menor. Os desafios são imensos, e tenho certeza que muitas pessoas que nos ouvem podem se sensibilizar e também estar passando por isso. Isso mostra a complexidade que é, né, o combate à violência. Ela vai além da judicialização, né? Então, doutora Carla, como a Aline nos falou, tu é uma promotora de justiça que está, né, no Ministério Público desde 1990. Isso é legal, que são duas gerações bem diferentes, né? Qual o número do seu concurso? Eu entrei em 2017, 40º concurso. E a senhora? Eu não sei te dizer. Foi um pouco bem antes. Se pudesse nos falar de lá para cá, o que mudou? Porque tu passaste aqui por São José, na Grande Florianópolis, né? Florianópolis, estás em Biguaçu. Desde a tua entrada no Ministério Público até hoje, o que te impactou? Quais são as mudanças que ocorreram na própria sociedade?
Bom, trazendo para o tema que a gente está tratando aqui, eu posso dizer que quando eu entrei no Ministério Público, não se falava em violência doméstica, não Nossa. existia a Lei Maria da Penha, né? Olha lá. Não Ela é existia de lei. 2006. Ela está completando 18 18 anos anos esse agora. ano, né? Então, não existia a Lei Maria da Penha, não se falava realmente em violência doméstica. Eram crimes comuns de lesão corporal, de ameaça, e que muitas vezes até pela pena prevista, porque a gente começou a ver um incremento nessas penas de violência doméstica na medida que foram, depois da aprovação da Lei Maria da Penha, outras leis vieram alterando o Código Penal e aumentando, prevendo, né, crimes como feminicídio, ou então aumento de pena de lesão corporal por conta de ser praticado contra a mulher, ou no âmbito familiar, mas então, assim, era tratado como um crime comum, enfim, não se falava realmente em violência doméstica. Então, até assim, a gente sabe que tem muito ainda para fazer e cada vez a gente percebe que a gente enfim, vem melhorando, eu acho. E é muito gratificante ver isso, apesar do que muita gente ainda tem por fazer, né? Ver ainda números altos, como tu destacasse aqui, de violência doméstica, mas muito já se fez e muito já se evoluiu, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, a gente é perceptível, né, com o passar do tempo, que até então a violência doméstica era tido como um problema particular, né? Existia até um ditado, né? Vida de marido e mulher não se mete a colher. Isso, ninguém bota a Agora colher. não, né? Vida de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Nesse sentido, talvez o professor possa nos falar um pouco mais sobre essa questão, né, Marcela? Isso, até contribui aqui, Silvia, que a gente Isso. também, né, fez nosso dever de casa aqui como jornalista. O professor Ricardo Bortoli, ele é titular do Departamento de Serviço Social da FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Serviço Social pela nossa UFSC, e olha só, ele atua nesses grupos reflexivos, principalmente vendo essa questão da violência no campo da masculinidade. Olha só que interessante, né, Silvia e as promotoras que estão aqui. Porque ninguém quer passar pano para o agressor, né? Ninguém tá. Não. Mas há de se ver o outro lado. De onde vem tanta violência, professor? E só para complementar, homem também tem suas dores. E como diz a Marcela, bater em mulher é crime e dá cadeia. Mas é tão complexo porque somos todos seres humanos, né? Então, se pudesse explicar um pouco mais sobre isso no teu dia a dia. Vamos lá, né? Bom, eu quero dizer para vocês que acho que pensar sobre isso já é um avanço, né? A gente trabalha com grupos reflexivos há mais de 20 anos, né? Antes mesmo da Lei Maria da Penha, porque entende que é necessário, né, de alguma forma, parar de secar o chão com a torneira aberta, né? E eu gostaria de frisar aqui, né, sobre o aspecto que pensar no enfrentamento à violência é pensar para além dos homens denunciados. É pensar para além dos homens que estão, né, na delegacia, no judiciário, né, ou no Ministério Público. Por quê? Porque a violência ela está embasada, né, nos valores, né, na cultura, também na instituição, né? Então, é necessário a gente olhar, né, para a questão da violência enquanto uma construção cultural, institucional, sócio-histórica, simbólica, presente na vida cotidiana da sociedade como um todo, né? É importante atender os homens denunciados de violência, os homens que recebem medida protetiva, né, ou que, né, têm alguma questão relacionada a uma denúncia de violência contra a mulher, mas é importante trabalhar também, né, dentro da política de educação, nas escolas, né, dentro dos CRAS, com ações preventivas para discutir a questão da construção dessas masculinidades, né? Olhando para a perspectiva também, né, se os homens também têm dores, vamos pegar aqui, né? Há um alto índice de suicídio entre os homens, no geral. Cada 10 suicídios que tem, 7 a 8 são de homens. É um dado da realidade nacional e também se reflete aqui nos municípios aqui do estado de Santa Catarina. Também, né, os homens chegam a morrer há cerca de 7 anos antes que as mulheres. Tem uma expectativa de vida inferior à das mulheres. Se vocês entrarem numa ala de ortopedia dentro do hospital, vocês vão perceber, né, que cada 10 pacientes que há, né, com algum osso quebrado, né, olha, né, de 7 a 8 são de homens,
né? Então, existe a construção de um masculino, né, ou de uma masculinidade que ainda potencializa práticas de violência contra as mulheres, né? E também dos homens contra as mulheres, dos homens contra os homens e dos homens contra si próprios, né? Isso não se dá só nesse campo, né? Isso se dá em todos os contextos, né? É passado ainda uma ideia simbólica, né, de que o homem ele pode tudo, né? Por isso que ele pode andar em alta velocidade com carro, né? Por isso que ele pode também, né, muitas vezes se envolver em acidente de trânsito. Por isso que boa parte também, né, dos homens que estão dentro das comunidades terapêuticas, devido a uma situação de dependência química, por exemplo, são homens que estão lá, né? Então, a gente tem um retrato, né, de um padrão de masculinidade que vai se fundamentando e que também, né, provoca violência contra a mulher, né? Agora, isso não é uma questão de agora. E também, no meu olhar, né, talvez, né, até se as promotoras se sentirem à vontade, né, para contribuir, né, será que realmente os índices de violência aumentaram? Será que a Isso é gente bem não está tendo interessante. uma visibilidade maior da violência? Será que as Mais mulheres não denúncias, estão né? se Isso, sentindo mais exatamente. encorajadas para chegar até uma delegacia? Né? Em Blumenau, a gente teve esse ano, só até no mês de agosto, quase 1.000 medidas protetivas, né? Então, assim, eu também olho para esses dados cuidadosamente, pensando que realmente, eu acredito que todas as questões, né, dos marcos legais de enfrentamento à violência contra a mulher, desde a Constituição de 88, os acordos internacionais, a Lei Maria da Penha, as alterações que houveram na lei, inclusive agora, recentemente, em 2020, sobre o encaminhamento dos homens já na medida protetiva para participar de atendimento psicossocial em grupo, né? E que também tem um mapeamento realizado aqui no estado, que traz um retrato, né, do Brasil, né, por exemplo, entre o grupo do Margens, né, com o Tribunal de Justiça, com a CEVID, né, que há praticamente 498 grupos reflexivos ativos no Brasil, né, e desses, né, 34 grupos em Santa Catarina, né? E esse número é muito variável, porque tem várias ações que começam e terminam, né, porque não há uma ação efetiva. Há também um projeto de lei tramitando na LESC, né, que é para regulamentar e normatizar essa ação com grupos reflexivos, né, grupos reflexivos para homens autores de violência contra as mulheres, né. Eu entendo que esses grupos devem ocorrer dentro do executivo, dentro das políticas públicas, né, mas também pode ocorrer dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro de uma ONG, enfim, dentro da segurança pública, né, já que é uma ação que por mais grupos que a gente tenha, talvez não daria conta do recado ainda, Ah, né? com certeza. Mas, mas também eu entendo que é necessário normatizar, porque grupo reflexivo, ele só vai ser uma ação que possibilita realmente o processo onde é que o sujeito consegue ressignificar essa forma estrutural que embasa os processos de violência, se construi vínculo, tá? Sim. E eu não estou falando aqui de passar a mão na cabeça dos homens, não, né? Eu estou falando, né, que cada sujeito que comete um crime deve ser punido na forma da lei. Agora, o espaço do grupo reflexivo não é um espaço de punição, é um espaço, né, que esse sujeito consiga rever, esse comportamento. Não é só como marido, como esposo, como namorado, é como filho, é como pai, né? É como um sujeito que transita em diversos contextos do mundo, né? E que nesse contexto reforça, né, o machismo, né? É, E eu gostaria de ouvir um pouco também, né, se sim, claro, realmente. das promotoras, de como que esses grupos funcionam na prática, lá nas Sim. comarcas que vocês já atuaram. Aí eu aproveito para perguntar se há diferença. A gente sabe que é muito cultural, né, como o próprio professor falou, aí o homem é educado nesse sentido, de ser a ele concebido, né, permitido, é uma permissão assim impressionante, que para nós não é igual, isso é fato. Mas há diferenças, por exemplo, em uma comarca pequena como a senhora passou, para hoje uma Biguaçu, que é aqui perto, né, região metropolitana, ou se esse comportamento ele é realmente Ele é cultural. cultural, institucionalizado no estado, eu acho que no país inteiro. Sim. Eu acredito, a gente vem de uma sociedade, né, machista, do patriarcado. Olha quantos anos, quantas décadas, algumas décadas atrás, a mulher não tinha o direito de votar, né? Algumas décadas atrás, a mulher casada, ela precisava da autorização do marido para praticar vários atos da vida civil.
Então, assim, ó, mudar essa cultura é uma coisa que não se consegue assim, né, da noite para o dia. Então, acredito que é muito cultural. Nós mesmos, se nós formos ver, nós viemos de famílias assim, famílias com essa cultura. Nós, talvez até pouco tempo atrás, a gente não se dava conta, não refletia sobre isso, né? Então, eu acho fundamental. Mas eu teria uma pergunta para o professor, já que ele trabalha com esses grupos reflexivos, porque eu tenho particularmente uma teoria minha que eu acho que também é um fator que também contribui para essa questão da violência doméstica, é que eu acho assim, ó, exatamente essa questão cultural. O homem sempre foi criado, educado, ele cresceu com essa ideia de ele ser o chefe da casa, né, o provedor. E, de repente, hoje em dia, cada vez mais a gente vê as mulheres com independência financeira, enfim, independência de toda a ordem. E isso acho que é uma coisa que assusta o homem e, de repente, também pode contribuir. A Silvia falou que o homem também sente dor. Será que ele não sente essa dor? Eu reflito bastante perdendo o sobre protagonismo, né, exatamente, da família. Exatamente. E da Tem, sociedade como um todo. Porque a mulher que era o sexo frágil, ela está se tornando cada vez mais forte. Isso, acho que gera uma insegurança no homem. Talvez, tem estudos que falam sobre novas masculinidades. Eu não acho que haja novas masculinidades. O que eu compreendo é que existe também uma ressignificação do que é ser homem, né? Então, né, é preciso discutir os privilégios, tá? Os privilégios do que é ser homem. Eu não sei o que é sentir medo de ser estuprado na rua, tá? Eu fiz o meu mestrado na UFPR, eu viajava de madrugada, porque eu adoro viajar de madrugada. Mas eu sei de muitas colegas minhas que tinham condições, né, para poder se deslocar até Curitiba para fazer o mestrado lá, e não fizeram porque, mesmo tendo condições, mesmo tendo carro, mesmo sabendo dirigir, né, ou porque não se permitiu, em função do medo, né, que acontecesse alguma coisa no caminho, ou porque a família muitas vezes também, né, de certa forma, potencializa essa relação de insegurança. Mas também é importante compreender que a mulher ela atravessa muitas barreiras em diversos contextos, né? Hoje ainda é atribuído, por exemplo, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos às mulheres, né? Pegar lá a licença maternidade é 4 ou 6 meses para as mulheres, né? Para os homens é 5 a 20 dias. Né? Tem projetos de lei que está para mudar isso, né? E assim, isso não é assim no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Né? Tem países na Europa, por exemplo, que é 1 ano de licença familiar, né, para poder, inclusive, relativizar, né, que a responsabilidade pelo cuidado da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos, são das pessoas adultas, né, que residem lá, né? E o cuidado dos filhos é uma responsabilidade dos pais, tá? Então, assim, é importante a gente também olhar para isso enquanto processos que edificam, né, uma relação de poder, né, que coloca a mulher, muitas vezes, né, no lugar de sujeição. O trabalho doméstico não é remunerado, né, ele é invisível, né, e eu queria dizer para vocês que cada uma de vocês que está aqui, cada uma das mulheres que está aqui, doutora Aline, né, que é promotora de justiça, doutora Carla, né, a Marcela e a Silvia, vocês 4 que estão aqui, né, participando dessa conversa, né, se vocês parar para pensar sobre a história da vida de vocês, quantas coisas vocês deixaram de fazer por ser mulher, né? Então, é necessário a gente problematizar isso, inclusive dentro dos grupos reflexivos, né? Por quê? Porque os homens precisam realmente, né, repensar sua condição enquanto homens, enquanto pai, enquanto sujeito, mas é importante também estar aberto para isso, né? Não no sentido de perder o meu lugar, né, enquanto provedor da casa, mas é de reconhecer que também há espaço para as mulheres prover o sustento, muitas vezes até ter um salário maior do que os homens, né, sem problema nenhum em relação a isso, né? E isso não Professor, vai deixar, né, não vai fazer com que deixe de ser homem por conta disso, né? sim. E não sei se vocês têm filhos, mas eu, Marcela, a gente tem 2 filhos homens, né? E a educação, a gente ainda percebe que há uma educação machista, né? E quando a gente fala que o homem ele precisa ter responsabilidade afetiva, eu digo isso para os meus 2 meninos, e como educar, né? Como educar os nossos filhos? Sim. Não à toa, Silvia, que durante o Agosto Lilás o Ministério Público faz e incentiva a Consul também é uma grande parceira para criar conteúdos para a gente
conseguir não só falar com talvez uma mulher que sofra violência ou com um homem, que nem o doutor Ricardo fala, mas para a gente também trabalhar em escolas, para a gente levar a respeito de violência doméstica, às vezes em empresas com altas taxas de violência doméstica, que a gente acaba percebendo, né, que às vezes são áreas da economia, do setor, que falta um pouco de instrução para esse tipo de violência. Então, o Ministério Público ele busca, e especialmente também nesse Agosto Lilás, trazer a educação preventiva nas escolas, falar também com os serviços de assistência social, falar também com empresas. Então, essa foi uma nova atuação a partir desse ano, né? Exatamente. 2024. Então, com certeza, eu diria que a educação, para a gente conseguir reduzir esses números, e ali o Ricardo perguntou, será que os números estão aumentando porque mais mulheres estão denunciando? Pode ser, mas a gente também vê um aumento de números de feminicídio, tentativa de feminicídio. E esses não tem como... não há muita subnotificação. Então, quando acontece uma morte de uma mulher, uma tentativa de morte, eles são notificados com mais números do que aquela violência que às vezes a mulher não quer falar. Sim. Então, até desculpa, Marcelo, só para concluir, eu penso que está aumentando e a educação é muito... Eu vejo, né, acredito que tem muito de que a gente consiga atingir as mulheres, principalmente nesses meses. Então, elas denunciam mais, elas conseguem entender o termômetro da violência do Ministério Público, serve para elas até compreenderem que estão passando por isso que eu ia tocar por agora, uma violência. E, ao mesmo tempo, a violência também ela está aumentando, vendo nos números de feminicídio, tentativa de feminicídio. Então, a educação, talvez a Carla... Eu não tenho filhos, mas a Carla tem. Eu sei que o Ricardo também trabalha com essa questão de educação. Possam explicar as grandes conquistas que a educação pode nos trazer na prevenção. Com certeza. O professor falou uma coisa que acho que mexe com a gente, né? Dizer, o que você não fez, deixou de fazer como mulher, né, por temer. Acho que muitas vezes não é só que a gente deixou de fazer, professor, é que não deixaram a gente fazer também, né? Muitas vezes não deixaram a gente fazer, não deixaram a gente ocupar tal cargo, não deixaram a gente... E aí, permeio o que a doutora Aline acabou de dizer, a educação é para o menino e para a menina, para ela entender que não tem limites, né, para quando se galga um espaço, por exemplo, um espaço profissional, né, junto homens, mulheres. Eu acho isso bem interessante. Aí a doutora Aline tocou no nosso termômetro da violência. A gente bateu muito esse mês aqui na comunicação que tem muita mulher que nem sequer consegue entender que ela é vítima de violência. Vocês já passaram por isso nas comarcas, assim, de alguém chegar, uma vizinha e denunciou, um parente denunciou porque ela não entendia que ela era vítima? Eu vejo isso com muita frequência, né? Nas audiências, como já foi falado aqui, eu atuo numa promotoria criminal lá em Biguaçu, que tem, dentre as atribuições, a violência doméstica. E eu posso dizer para vocês, assim, hoje, seguramente 80% das denúncias que eu ofereço é por crime de violência doméstica. Realmente assim... Alto. Muito forte. Mas é interessante porque o que se vê nas audiências, os depoimentos dessas vítimas, eles são sempre muito parecidos, né? Eles são sempre muito parecidos. Se pergunta se é a primeira vez, se isso já teria acontecido outras vezes. Ela diz, não, ele nunca foi violento. A gente só discutia, ou ele só me ameaçava, ou ele só me chamava... Enfim, são situações de... A violência psicológica é uma coisa assim, muito comum e do qual a mulher não se dá conta de que é violência. Para ela, violência é apanhar, né? É ser agredida fisicamente. Então, isso é muito comum, assim, e é impressionante como as expressões são todas muito semelhantes. Tu és gorda, tu tá louca, não fiz isso. É interessante, assim, como, isso me chama bastante atenção, assim, como assim, as situações são assim, quase que idênticas, sabe? O que acontece... O que é dito, as palavras que são ditas, primeiro o que se faz, depois... A violência doméstica está muito atrelada à questão da bebida alcoólica, né, do vício, da dependência química. Então, tem muito... É aquela coisa que a gente fala também, né, o ciclo da violência, né, que aí, nesse momento, então, o homem é agressivo, depois tem a fase
a fase que a mulher então começa a se rebelar e aí ele diz que tudo vai mudar, ele pede perdão e enfim. Se acalma, né? É a tranquilidade. Aí vem aquele período de tranquilidade, paz, de paz e amor, até que essa violência é retomada, né? E deixa eu, nesse sentido, não sei se vocês, no histórico dessas mulheres que aparecem nas promotorias, elas foram filhas da violência? Sim. Existe esse histórico, né? Elas já viram a mãe apanhando, sendo agredida, porque elas dizem ele só me xingava, naturalizando e diminuindo essa agressão. Se vocês pudessem falar um pouquinho dos tipos, né? Tipos de violência, porque isso acho que também é uma conquista, né, de hoje, Sim. né? Porque antes era a violência física, hoje a gente tem. Quais são os tipos hoje de violência? Se vocês pudessem falar um pouquinho, a doutora Aline e a doutora Carla. Tocando, Silvia, ali na sua questão de que lares com agressão, né, com violência, tem estudos que demonstram que as pessoas que convivem nesses lares tendem a ser mais permissivos com violência, entender como uma normalidade um lar com violência. Então, muitas vezes eles não compreendem que aquilo não é saudável para eles, não é um relacionamento saudável, não é uma convivência familiar saudável. Também ali a Carla apontou muito bem que às vezes até a própria família não percebe que é uma situação de violência e tende a entender como uma convivência familiar normal, natural. Até é difícil de quebrar e de mostrar para elas as formas de violência que existem. Até tem uma pesquisa muito interessante feita com homens que questionava assim: você já fez alguma forma de violência contra a mulher? E, se eu não me engano, cerca de 15% dos homens responderam que não. Mas quando questionados, e ali serve o nosso termômetro também, você já bateu em alguém, numa mulher? Você já falou proibiu ela de sair com uma roupa? Você já disse para ela ficar em casa e não sair? Você já disse que ela era louca, né? Duvidou das suas capacidades mentais? E o número de 16% que dizia que não tinham feito nenhum tipo de violência, para essas perguntas específicas, 50% disseram que já tinham feito alguma dessas atuações. Então, a gente conseguir perceber o que é uma forma de violência, realmente, às vezes as pessoas nem compreendem. Por isso que a Lei Maria da Penha, ela traz uma gama muito grande do que é violência. Não é só a violência física que a Carla comentou, que é mais fácil, às vezes, de as mulheres entenderem que estão passando em casa. Mas tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial, então, de impedir que ela tenha a sua independência patrimonial. Tem a violência sexual, que muitas vezes é difícil, até nas comarcas onde eu passei, eu já tive poucos casos de violência sexual em que as mulheres relataram que dentro do relacionamento já tinham praticado sexo sem consentimento delas, mas é também uma forma de violência, de elas não darem um consentimento para uma prática sexual e se sentirem forçadas por estar num relacionamento. Olha, eu só reforçar que você está ouvindo e se estiver assistindo também pelo YouTube, é o podcast Momento MP. Hoje a gente está debatendo aqui a questão da violência doméstica. Estamos aí na saideira do mês de agosto, que é o nosso Agosto Lilás. Estamos recebendo a doutora Carla Mara Pinheiro, de Biguaçu, a doutora Aline Boschi, que está em Agora Gaspar. Agora em Gaspar. E aí a gente estava falando aqui, a senhora vai já complementar, mas eu queria só ratificar. Se você tiver alguma dúvida, onde encontrar o termômetro da violência que foi lançado agora nesse mês de agosto de 2024? No site do MPSC, mpsc.mp.br. Vai lá, você vai encontrar. São perguntas bem fáceis de responder, né? As promotoras aqui podem ratificar o que eu estou falando. E você não vai ter que se identificar para nada, mas você vai entender um pouquinho mais a situação que você desconfia ali, lá no fundinho, que você pode estar passando. Doutora Carla. Não, eu ia falar exatamente da importância, então, dessa ferramenta, né, que foi implantada agora no Agosto Lilás, exatamente que trata-se de um questionário, que é disso que a gente está falando, né, que muitas vezes a mulher não se dá conta de que ela é vítima de violência. Então, para ela saber se ela é vítima, esse é um questionário que ela vai responder e, de acordo com o resultado que ela obtiver, ela vai saber se ela é vítima ou não. Como a Marcela falou aqui, é uma coisa que é feita de forma anônima, a pessoa não vai precisar se identificar, é uma coisa que ela vai fazer para ela própria, né? Então,
é bem importante, assim, eu acho que é uma ferramenta assim bem apropriada que Eu acho que a gente já está, né, se encaminhando para o final, mas antes, se vocês pudessem falar um pouco sobre as penas, né? Para cada violência tem uma pena, e essa pena é de prisão, não é de prisão. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, quais são as consequências penais? na verdade, assim, as penas, assim, principalmente crime de lesão corporal, as penas vêm sofrendo um incremento, assim, né? O Código Penal sofreu algumas alterações para prever quando o crime de lesão corporal é decorrente de violência de gênero. Ele tem uma pena que hoje vai até 3 anos, de 1 a 3 anos, se não me engano. Mas, de um modo geral, a gente pode falar que as penas ainda são muito baixas, né? O crime de ameaça, a pena máxima é de 6 meses. Então, as penas, assim, realmente, quando é que se vê uma pessoa um agressor, né, uma pessoa, o homem que agride uma mulher, quando é que ele vai ser preso? Normalmente é quando ele descumpre uma medida protetiva. Então ele pode ter decretado a prisão preventiva dele, mas infelizmente a gente ainda está com penas muito baixas e, enfim, por isso que hoje em dia há teorias, não sei se vale a pena eu estender ou levantar essa questão aqui, mas é porque não se aplica a lei do juizado especial criminal, né, para os crimes de violência doméstica. Isso está previsto na Lei Maria da Penha, mas há colegas no Brasil inteiro já defendendo a possibilidade de suspensão condicional do processo em situações assim, porque mediante algumas condições, dentre as quais se poderia estabelecer, inclusive, que o agressor se submeta a participar de grupos reflexivos. Então, talvez se teria uma eficácia muito maior no combate à questão da violência. De fazer uma justiça mais negociar, assim, de conseguir negociar para que já, no primeiro momento, já seja aplicado uma medida... pode ser a participação em grupos, enfim, a prestação de serviços à comunidade para esses crimes cuja pena são menores, realmente, que nem a Carla comentou. Uma resposta mais rápida, porque, infelizmente, como as penas, na maioria dos crimes, são menores, a prescrição também é menor. Então, a gente tem que... É uma corrida contra o relógio. Realmente, claro, eu não estou aqui citando o feminicídio, que a pena já é maior, realmente. Mas também, quando chega nesse estágio, a ideia é que não se chegue. Que não se chegue, né? Exato. E me diga uma coisa, nessa questão da denúncia, né? É a mulher que tem que denunciar ou uma vizinha que escuta uma briga? Ela pode denunciar? Ela pode denunciar, e acontece com muita frequência dela denunciar, né? Tem alguns crimes que a gente chama que crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o promotor de justiça é o titular da ação penal, e se ele toma conhecimento de um crime assim e ele vê no inquérito, no auto de prisão em flagrante, enfim, ele vê elementos suficientes para oferecer a denúncia, ele vai oferecer, e não, independente da vontade da vítima, mesmo que essa mulher chegue depois na delegacia, ou chegue para o promotor ou para o juiz e diga: olha, eu não quero mais processar o meu companheiro, eu quero desistir porque hoje a gente está vivendo bem, não... independe da vontade dela. Já outros, como a ameaça, por exemplo, que é um crime que acontece com muita frequência, geralmente ele vem junto com a lesão, né, com a lesão corporal, aí depende da vontade dela, né? Então, aí, mesmo que a vítima denuncie, a vizinha denuncie, ou uma outra pessoa, mas se ela chegar e disser: não, mas eu não quero representar o meu companheiro, eu não quero dar seguimento nisso aqui. Aí... Mas, nesse caso, a gente mostra que a sociedade, né, a vizinhança, os amigos, podem auxiliar nesse sentido, porque, às vezes, a mulher não tem força para fazê-lo, não? Com certeza. Como a gente viu aqui, muitas vezes ela se sente diminuída, ela não tem informação suficiente, ou já nasceu num lar tão violento que não consegue enxergar. Então, me parece que, nesse sentido, quem estiver nos ouvindo, né, pode auxiliar essa sua amiga, essa mulher que esteja passando por essa violência que
que a gente não quer que chegue no que é pior, que é um feminicídio. Sim. Olha, Até porque ela pode, talvez até ela esteja querendo isso, essa mulher esteja querendo esse auxílio, talvez ela sozinha não se sinta não tem encorajada, né, para fazer essa denúncia. essa força para dar o primeiro passo, né? Olha, o nosso professor Ricardo Bortoli, ele tem horário, né, e vai nos deixar daqui a pouco, né? O senhor tinha marcado aqui com a nossa produção para a gente tentar ser pontual. Eu queria, para a gente dar a última rodada aqui, começar justamente pelo professor. O senhor acredita, então, que a gente está num caminho certo com instituições irmanadas? A gente fala muito em harmonia, né? Em aglutinar forças. Aí, não é só polícia. Às vezes as pessoas dizem, eu só posso denunciar se eu for na delegacia. E na delegacia eu já vou de novo passar por uma outra violência. Então a gente tem programas, por exemplo, aqui como o NAVIT, o NEAVID, que são espaços criados pelo Ministério Público, eu tenho certeza que outras entidades como a AB o fazem também, de facilitar isso, professor. É um caminho de forças, né, forças e muito fortes, né, como Ministério Público, como polícia, como governo, para tentar mudar toda essa cultura? Então, né, eu acho que é fundamental, né, que a gente se dê as mãos realmente, porque é um fenômeno que é histórico, que é estrutural, né, o fenômeno da violência contra a mulher, mas é importante também que a gente vá além da questão punitivista, né? Então, instigar os municípios a desenvolver trabalho com os homens, não só com os homens denunciados, né, mas também com os homens denunciados de violência, é também prevenir outras situações de violência, porque talvez boa parte das violências que chegam até as comarcas, há uma forte reincidência, né? Então, é importante que esse homem também consiga se rever nesse processo, né? Muito para além da questão dele cumprir ali uma pena, né, se for o caso da prisão e tal. Então, eu acho que fica aqui, né, talvez a mensagem da gente poder unir forças, né, e o Ministério Público, né, do Estado de Santa Catarina tem dado exemplo em relação a isso. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, dizer que vamos estreitar o diálogo, principalmente aqui com a doutora Aline, que está aqui do lado, em Gaspar, né, para a gente poder realmente se fortalecer, né. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer, né, questão que eu possa contribuir. Obrigada, professor. Agora, as nossas promotoras aqui, a gente teve um mês que a gente teve um ciclo de debate, né, sobre a Lei Maria da Penha, aqui no nosso auditório. A gente teve uma exposição incrível aí de fotos de mulheres que passaram por essa situação. A gente teve aí das empresas, as escolas, as comunidades. Quer dizer, a gente deu uma mexida nesse mês. E a gente começou o programa falando que não pode ficar só em agosto, né? O que a sua comarca, por exemplo, lá em Gaspar, a sua em Biguaçu, podem dar prosseguimento nesse trabalho para dizer para as mulheres, nós estamos aqui com vocês. Como o professor falou, eu acho assim, importante, na hora que a Silvia perguntou a questão da prisão, né, das penas, dos crimes, se chega a cumprir uma pena privativa de liberdade, eu acho que a Lei Maria da Penha ela tem um caráter muito menos punitivo, realmente a intenção dela é muito mais essa, é muito mais da prevenção, é muito mais do trabalho social do que essa coisa punitiva, realmente. E nesse sentido, então, assim, eu acho que nós, como promotores de justiça, o que temos que fazer é fomentar, né, junto ao poder público, a implementação de políticas públicas nessa área, e é esse trabalho assim, que vem fazendo, né, a gente criar um fluxo de trabalho entre todos os órgãos envolvidos, entre todos os atores, né, dessa questão, criarmos fluxos para encaminhamento dessa vítima, pensarmos na criação também desses grupos reflexivos. E aí eu acho que é esse tipo de trabalho que a gente tem que dar continuidade ao longo do ano nas comarcas. Além, evidentemente, da educação, que eu acho que a educação é fundamental também, apesar de que é um trabalho com resultados assim, a médio ou longo prazo, né? Eu acho que a gente também poderia registrar aqui o nosso NAVIT, né, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes, né, que hoje tem atendimento em Florianópolis, em Lages, em Criciúma e, em breve, todas as regiões do estado. Então, doutora Aline, se pudesse falar um pouquinho do trabalho desse núcleo, e que a gente já tem estatísticas, né, só em Florianópolis, já mais de 1.000 atendimentos e 90% atende mulheres vítimas de violência. Tu acha que esse núcleo, porque é um trabalho em rede, é por aí mesmo? Sim. Essa é uma grande conquista para a sociedade catarinense?
Com certeza. Eu gosto de falar que quando a gente atende a violência doméstica, quanto mais lugares atenderem as vítimas, melhor. Então, é na Secretaria de Saúde, é na Secretaria de Assistência Social, nas promotorias e também no Judiciário, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Quanto mais a gente conseguir estar próxima das mulheres que passam por essa situação, melhor. Mais a gente vai conseguir com que elas quebrem esse silêncio. Então, o Navit, ele vem justamente para ter mais um canal em que a mulher pode contar com serviços especializados, então são pessoas capacitadas para fazer esses tipos de atendimento, são pessoas que também são capacitadas para encaminhar a vítima, eventualmente, para um atendimento de saúde, caso ela reporte algum tipo de agressão sexual, para encaminhar também para as polícias civis, para explicar para ela que ela tem um direito de fazer um boletim de ocorrência, para explicar que existem casas que as abrigam, não necessariamente ela precisa continuar na sua casa, na sua residência. Então, serve, além de atendimento, de orientação, de explicação, de encaminhamento e um atendimento humanizado. Quanto mais portas nós tivermos para recebê-las, melhor. Então, o Ministério Público também, com essa visão, buscou abrir mais portas para elas. Olha, Silvia, a gente está chegando no final. Estamos chegando no final desse episódio de volta aqui do Momento MP. Recebemos essas duas representantes brilhantes aqui do nosso MPSC, a doutora Carla Mara, aqui de Biguaçu, e também a doutora Aline Boschi, de Gaspar, e claro, a minha colega Silvia Pinter aqui, e online recebemos também o professor Ricardo Bortoli, ali também, que atua em Blumenau, ali naquela região da doutora Aline. A gente agradece, né, a participação delas e dele aqui conosco. A gente acha que essa conversa é muito pertinente sempre, né, Silvia? Porque é mostrar como o Ministério Público está perto da sociedade. E eu vou ainda citar o DISC 127, temos a Ouvidoria da Mulher. Isso, a Ouvidoria da Mulher. São dados e informações que as mulheres têm que ter na ponta do lápis. E até a próxima, agradeço muito a participação de vocês, eu acho que foi uma discussão que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas já é um início, né? Sim. Significa que conversar a respeito, a gente já está mudando um pouco a nossa cultura. É isso aí. O Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, está em nova temporada. A cada 15 dias, um novo episódio. Você pode estar nos ouvindo em todas as plataformas de áudio. A gente distribui aí esse nosso conteúdo, produzido pela Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. E também pode, sim, estar nos assistindo em vídeo, na íntegra, pelo nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.